Dr. Alan, ele é pediatra, né? Então ele é pesquisador e professor na Escola de Medicina da Universidade de Nova York, né? E trabalha aí com a primeira infância, vai contar um pouquinho mais para a gente. Ele trabalha, né, com o desenvolvimento infantil, né, que é um assunto que tem muito interesse, né, nos Estados Unidos e também em vários outros países do mundo, e principalmente com as várias razões que fazem com que algumas crianças, né, fiquem para trás no seu desenvolvimento cognitivo, né, principalmente crianças em situação de vulnerabilidade social, né, de famílias mais humildes. Então, ele tem feito, né, várias pesquisas aí ao longo da carreira dele, né, buscando fortalecer o desenvolvimento cognitivo das crianças, né, e uma das linhas, né, de trabalho deles, talvez a principal, é a leitura em conjunto, né? Então, como os pais podem ler em conjunto com as crianças, justamente para fortalecer esse aprendizado, né, que elas têm aí desde pequenininhas. E o que os estudos têm mostrado, né, desde algum tempo, é que em contextos de problema, de pobreza, né, ou seja, quando as famílias são muito pobres, as crianças já começam a ficar um pouquinho atrás, tanto no desenvolvimento da linguagem, quanto no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, desde que elas são bem pequenininhas. E essas diferenças, né, de desenvolvimento, de aprendizagem, elas acompanham a trajetória das crianças, né, o que é muito prejudicial. Então, quando as crianças entram ali no infantil com 5 anos, já se nota essas diferenças, né, de desenvolvimento, e essas diferenças tendem, né, a persistir ao longo da vida estudantil, né, daquela criança. Então, a ideia é justamente, né, tentar reduzir essas diferenças desde cedo, para que a gente possa, né, ter um desenvolvimento mais acelerado, né? E aí veio a ideia de trabalhar, né, com a leitura em voz alta em conjunto. Eles começaram, né, ele é médico, né, então às vezes as crianças iam lá com a família, né, para fazer um check-up, e aí um dos primeiros programas que eles tiveram foi a família está lá para fazer um check-up, né, e eles aproveitam aquela consulta, né, e falam sobre a importância da leitura, né, entregam um livro para a família, né, explicam à família como fazer a leitura em conjunto com a criança, né, ou seja, fazem a modelagem para que esse processo seja proveitoso. E, ao mesmo tempo, né, que eles estavam pesquisando isso lá nos Estados Unidos, vários pesquisadores aí ao redor do mundo, né, inclusive aqui no Brasil, e aí o professor João Batista também tem feito isso, e Luciane também, vem pesquisando formas, então, de utilizar esse recurso. E os estudos, né, que eles começaram lá na década de 90, né, e também continuaram agora nessa década aí do novo século, né, dos anos 2000 para frente, mostraram que mesmo uma intervenção pequenininha como essa consegue gerar ganhos de aprendizagem. E aí, dessas conversas, né, dessas pesquisas, surgiu a Universidade do Bebê, né, que é um programa que eles têm trabalhado em parceria. Então, ele lá na Universidade de Nova York, o pessoal aqui do Alphabet no Brasil e Luciane também. E é um programa que vem sendo feito aí nos últimos 10 anos. Então, a ideia, né, da Universidade do Bebê é parecido com essas pesquisas que ele vinha fazendo, né? Então, envolve entregar alguns livros para as famílias, ensinar as famílias a lerem com as crianças, ou seja, modelar a leitura, né? Modelagem é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal também. Também ajudar as famílias a superar essas dificuldades que se encontram quando a gente está falando sobre o desenvolvimento das crianças. Esses trabalhos com as famílias, né, geralmente são feitos em grupos, com 15 a 20 famílias cada grupo desses. São 2 cidades, né? Luciane, se puder me ajudar na segunda cidade aí, mas a primeira cidade é Boa Vista, né? E a segunda é Arco Verde, em Pernambuco. Arco Verde, quase meus vizinhos aqui. E eles fazem isso, né, nas turmas da educação infantil, né, na pré-escola, né, e na educação infantil. É isso mesmo, Luciane? Antes, na verdade, em Boa Vista, as crianças tinham 2 a 4 anos, são pré-escolares, e em Arco Verde a gente começou o programa com gestantes, na verdade, e crianças até 2 anos de idade. Ótimo. E aí eles começaram, né, ao mesmo tempo que o Instituto Alfabeto, né, vinha implementando um novo currículo aí na pré-escola e na educação infantil. E a ideia foi, então, tinha esse currículo lá que estava sendo colocado, e na pesquisa eles vieram, né, com os grupos de trabalho para interagir com as famílias, né? Então, esses grupos aí, que tinha mencionado já que eram de 15 a 20 famílias, eles eram liderados, né, por uma professora ou uma psicóloga. E, basicamente, né, uma das atividades que acontecia era as bibliotecas, né? Então, as famílias podiam pegar os livros emprestados
Então, né, as famílias, né, pegavam os livros na biblioteca, levavam para casa e depois se reuniam novamente, né, nesse grupo. E aí elas comentavam, né, sobre as experiências, sobre como tinha sido esse momento para leitura com a criança em casa, né? E ele disse que teve acesso, né, a vários vídeos, né, e que mostravam, né, alguns desses vídeos, as pessoas explicando, né, como ler em voz alta, né, como poderiam ler. E aí a discussão era muito sobre isso, né? Sobre o que estava dando certo, né? As famílias contavam o que deu certo, contavam também o que não deu certo, o que deu errado às vezes, buscando sempre transformar essa experiência, né, da leitura em voz alta de uma forma cada vez melhor. E uma das coisas mais legais, né, e mais bonitinhas que acontecia era quando as crianças, né, de 2 aos 4 anos entravam na sala, né, onde estava o grupo das famílias, né, e os pais liam junto com elas. Os pais liam com as crianças, depois levavam os livros para casa, né? E aí nesses encontros, né, que aconteciam, né, entre as mães e os pais, né, a maioria eram mães, mas também tinham muitos pais que participavam, né, o que foi bom. Era muito uma troca, né, de feedback. Contavam aquilo que dava certo, aquilo que não dava, e também se motivavam, né? Então as famílias, um passando dicas para o outro, um trocando experiência com o outro, isso gerava também mais motivação nessas crianças, né, nesses adultos, né, para ler com as crianças. E aí as famílias, nesses encontros, né, eles faziam também um planejamento, né, sobre o que seria feito em casa, né, o que eles iriam ler, como eles iriam ler, em que momento eles iriam fazer aquilo. E esse planejamento gerava como se fosse um contratozinho, né, que logicamente que não era um contrato formal, mas um compromisso para o que aconteceria, então, a partir dali. Né? E aí essas reuniões, elas aconteciam, né, várias vezes, e geralmente levavam 1 hora. E assim, o que mais deu certo, né, na experiência deles era justamente essa interação, né, entre uma família e a outra. Né? Então, as famílias gostavam muito, né, desses momentos para interagir, né? Gostavam também de ver as coisas boas, né, acontecendo, né, de notar o desenvolvimento das crianças, né, da própria criança também. Então, esses foram grandes ganhos aí que eles perceberam. Né? Eu queria fazer uma provocação aqui, que, assim, me parece que essa intervenção é uma intervenção barata, né? Nessas várias intervenções de Boa Vista e de Arco Verde, né, nós tivemos diferentes modos de fazer chegar o livro. Né? Então, os alunos que eram matriculados na creche podiam pegar os livros na creche. É um modo de distribuição que tem um custo e um sistema de controle. Né? E as famílias que não estavam matriculadas na creche recebiam o livro nas reuniões e poderiam, a cada semana, ter acesso a mais livros. Eles, então, iam buscar os livros, né, a cada semana. Em Arco Verde, né, nós tivemos um sistema paralelo de empréstimo de livros via o nosso programa, e que tinha as reuniões, até vinha a Covid. Tinha os livros que iam através dos visitadores do programa Criança Feliz, que foi um dos grupos de controle que a gente usou. E quando veio a pandemia, motoboy, né, que ia entregar os livros e pegar a cidade. Né? E a gente conseguiu, né, com a logística montada, fazer isso dentro de custos razoavelmente comportados. Né? Obviamente que não é barato, não é de graça, tem um custo, né? Mas se isso for bem administrado, um livro pode servir 20, 30, 40, 50 vezes, né? Se tiver um cuidado com o livro. Então, tem todo um trabalho educativo aí de ir buscar uma logística competente, não deixar a coisa correr solta. Ah, tudo bem, esqueceu. Não, tem que controlar direitinho para as coisas não saírem do controle e terem uma viabilidade econômica, né, que é importante. O treinamento é relativamente reduzido. Né? Se você tem, né, em Boa Vista ou numa cidade grande qualquer, né, um assistente social, uma enfermeira, um psicólogo, pode se revezar, eles podem atender dezenas ou centenas de famílias ao longo, né, de cada período. Se você fizer isso habitualmente ao longo do pré-natal ou logo depois, você consegue, né, de maneira muito barata, né, fazer essa parte do treinamento. E os livros têm uma vida útil, mas não é uma coisa de outro mundo, né? E comprando, bem comprado, né, de mecanismos de licitação bem feitos, você consegue realmente fazer isso de maneira bastante barata. Agora, tem que acompanhar. O caro é o acompanhamento, né, a gestão. Isso tem que investir para as coisas andarem bem, porque se deixar correr solto, vai ficar solto. Não acontece, né? Não acontece.